Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Datalogando. Hoje o nosso tema é cibersegurança e dados com o time da Penso. E quem está aqui hoje é o Eric, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas como de praxe, não esqueçam de seguir o Datalogando, acompanhar o Datalogando em todas as redes, ativar o sininho para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no Datalogando. E também queria agradecer a Big Day, que é a nossa patrocinadora, e o apoio também da Cerveja Voz. Então vamos lá, roda a vinheta. Eric Moraes, seja muito bem-vindo ao Datalogando, meu. Obrigado, Brunão. Saúde, cara. Primeiro aí, vamos falar de cibersegurança aí pra gente começar nosso papo com o pé direito. Cara, falei no momento a voz aí pra gente começar a entrevista aí, já deu uma tremida, né, cara? Falar de Fiquei cibersegurança... pensando, né? Como é que eu vou explicar isso pra minha... Falar de cibersegurança é tranquilo, falar pra avó é complicado, né, cara? Pô, é bem complicado, não. Mas vai ser gostoso, vai ser divertido. Vou tentar, vou dar o meu máximo. Cara, conta aí pra galera que tá te assistindo aí, meu, quem é você e o que a Penso faz? Bom, vamos lá. A Penso tem 20 anos no mercado, é uma empresa que começou com a parte de consultoria e suporte, né, ao mercado corporativo, né, sempre focado ali a atender o corporativo de pequeno e médio porte. Porém, eu e meu sócio, a gente quando começou ali a empresa, a gente já trazia uma experiência ali de data centers, de operadoras, de provedores de internet. Isso fez com que a gente conseguisse trazer aquilo que na época ainda não se chamava de nuvem, né? Ou seja, de serviços alocados fora da empresa, da companhia. E isso foi sendo desenvolvido ao longo dos dados. Hoje a Penso é um provedor de serviços em cloud, também ainda presta serviços ainda on-premise dentro do ambiente dos clientes. Mas hoje, na verdade, eu vou chamar assim, somos um full service, né? A gente consegue entregar ali TI fim a fim em diferentes níveis de empresas, desde grandes empresas, governo e por aí vai. E aí, falando um pouquinho mais de mim para entender o pessoal, né? Hoje eu ocupo a cadeira aí de COO, né? De diretor de operações e também de CTO. Porém, meu background é todo técnico, né? Então, acho que por isso facilita um pouco da gente conversar um pouquinho de segurança, de dados e um pouquinho mais tudo isso. Porém, eu sou lá da época do sysadmin, ou seja, não tinha essa divisão aí que tem hoje. Na verdade, você ia construir uma casa, você chamava um cara que construía a casa. Não chamava engenheiro, arquiteto, decorador. Hoje é... Paisagista. Aí aquele... exatamente. Antigamente era raiz o negócio ali, cara. Então eu sou dessa época, ainda não sou muito velho, mas sou dessa época ainda que, pega um sysadmin, ele vai desde codar, mexer com banco de dados, entregar o que precisar e garantir a segurança ainda no final do dia, né? Puta, e hoje a gente precisa de segurança, né? Porque antigamente o cenário era completamente diferente. Com certeza. O cenário de segurança se alterou demais, né? O dado, ele é muito valioso. Essa é meio clichê falar que o dado é valioso, mas o problema é que com o passar do tempo, vamos chamar assim, o crime conseguiu perceber como realmente monetizar em cima do uso do dado de terceiro. E aí é onde começa realmente uma mudança drástica no nosso cenário de segurança digital, né? Ou seja, da cibersegurança. Antes da gente começar a entender e trazer alguns capítulos sobre como os dados e a cibersegurança, como que as empresas, as pessoas podem se resguardar em relação a isso, por que se criou a cibersegurança? E por que o termo cibersegurança? Porque basicamente, vamos primeiro pensar em conceitos básicos ali de segurança. Se você tem que proteger um determinado valor ali numa casa, num prédio, você vai lá e contrata um serviço de segurança. Ou seja, aquele serviço de segurança, você vai contratar um escopo determinado. Eu quero segurança armado, tal, uma proteção aqui, um cachorro, tal, não sei o quê. E, eventualmente, se acontecer um evento de roubo ali e tudo mais, você fez o seu melhor contratando, ou seja, você não é responsável pelo que aconteceu, ou seja, você tomou as medidas necessárias. Quando a gente já vai para o mundo digital, esse cenário já muda um pouquinho. Você, quando é alvo de um ataque, você é sim responsável pelo que aconteceu. E você é responsável... Você sendo alvo do ataque. Sim. No mundo digital isso é um pouquinho diferente. Existem as figuras, depois a gente vai até abordar um pouco mais à frente, mas dentro da legislação de privacidade de dados, de controle de dados, a LGPD, o GDPR, que é a lei europeia, que é muito espelhada, você tem uma figura de que, assim, se você coletou dados de pessoas, empresas, cidadãos, seja o que for, e tratou esses dados, ou seja, você tem
trabalhou esses dados para uma questão comercial, ou seja lá para que fim for, e aquele dado for roubado, você é responsável. Sem dúvida. Você teve uma ineficiência operacional de segurança dentro das suas capabilities Exatamente. que alguém invadiu. Falando em cibersegurança, automaticamente a gente se lembra dos hackers, né, cara? Sim. Conta um pouquinho, então, acho que esses capítulos dos hackers, por que eles fazem isso? Qual é a finalidade de poder se roubar um dado? Vamos colocar da seguinte forma, né? Vamos pensar no cenário hacker ao longo da trajetória da TI, né, da computação. O hacker, antigamente, ele tinha um caráter mais ético ali, ele estava ali trabalhando muito mais para mostrar capacidade, para mostrar que aquele serviço tinha uma falha. A gente vê aqueles casos ali na década de 90, fulano invadiu um banco, tal, pô, fulano, em vez de ser preso, era contratado, porque ele, no final do dia, ele até poderia trazer prejuízo ali à companhia, mas não era a finalidade fim. Ele não estava ali interessado realmente ele estava a fim de mostrar a capacidade dele. Depois a gente começa a ver um pouco de cyberativismo ali, ou seja, já alguns hackers tentando reivindicar ali algumas questões, tudo mais, políticas, tal. Só que isso começou a ganhar uma escala grande e a gente começou, e o crime também começou a se perceber que era uma via boa, uma via lucrativa. E aí você começa a ter ali, mais ou menos há 10 anos atrás, 13 anos atrás, o que a gente chama de ransomware, que é o sequestro de dados. Diferente do que a gente tem de conceito, né, o atacante que ele vai lá, o hacker que ele faz um ataque deste sequestro de dados, originalmente, o início, ele não estava copiando o seu dado e levando e te ligando e pedindo uma extorsão para te devolver o dado. O conceito dentro do mundo digital é um pouquinho diferente. Ele simplesmente entra dentro do seu ambiente por alguma falha de segurança, uma brecha, ou até mesmo você acabou permitindo a entrada dele pelo famoso phishing, né? Phishing. Clicou em Depois a gente vai falar sobre isso também, cara. Clicou e permitiu ali a entrada dele. O que acontece? Aquele dado, naquele momento ali, há 10, 15 anos atrás, ainda era difícil conseguir pegar um dado seu, entender se tinha valor ou não no mercado, vender para um terceiro. É difícil conectar, né? Um comprador ali, um vendedor. Pô, o atacante está escaneando vários ambientes, ele está mexendo em vários lugares, mas ele nem sabe quem você é, propriamente dito. Então, ele pegava e fazia o quê? Encriptava os dados, ou seja, codificava, embaralhava todos os códigos desse dado dentro do seu próprio ambiente, de forma com que, se você tentasse desencriptografar, o processo sem ter essa senha poderia levar anos, por conta da capacidade, ou seja, tudo estava embaralhado. Para conseguir desencriptar aquilo, você levaria anos. O que você faria? Paga o resgate. Então, a mecânica do sequestro é um pouquinho diferente. É como se o seu bem tivesse sequestrado dentro da sua casa, tivessem colocado a sua joia dentro de um cofre que nem você consegue abrir. Mas está lá dentro, mas não serve de nada. Então, o que acontece? Esse tipo de ataque foi muito comum, muito eficiente, retornou muito dinheiro. Muitas vezes, infelizmente, isso ficou atrelado ali, até maculou um pouco ali as criptomoedas, né? Muitos desses ataques, os resgates aconteciam via Bitcoin, porque não gerava rastreabilidade, né? Então, isso virou uma via muito saudável ali para o crime organizado digital conseguir ir além. Obviamente que o mercado, as pessoas, as companhias, as empresas começaram a se proteger, né? Ou seja, deram uma contramedida. Melhoraram seus sistemas de backup para não ter que depender de um resgate para voltar o dado, começaram a se preocupar de criar formatos daquela invasão não acontecer, educaram seus usuários. E isso começou a criar também uma via aqui das empresas se preocuparem com o tal chamado cibersegurança, que a gente não ouvia esse nome aí há 10, 15 anos atrás. Só que aí, essas plataformas, né, esses atacantes, esses hackers começaram a se organizar e criar realmente o crime organizado nesse sentido. Ou seja, existem sim paraísos hackers, ou seja, países do qual não tem alcance da legislação. Essas pessoas estão lá escondidas praticando crime com fins lucrativos, ou seja, retorno de dinheiro A efetivo. gente pode falar quais países? Algum exemplo? Rússia, Ucrânia, muitos países ali do leste europeu, China, Porque não existe uma legislação ainda para... não tem alcance. É mesmo, Não cara. tem alcance. Hoje você... Mas mesmo, por exemplo, a Ucrânia, querendo ou não, está tentando entrar na União Europeia e tudo mais, tem todo aquele processo. Eles não usam o GDPR?
O que acontece é assim, o GDPR é uma lei de privacidade totalmente focada na questão da proteção dos dados dos europeus. Então, por exemplo, quando a gente está falando ainda de ataques a empresas e tudo mais, essas leis, elas estão muito mais voltadas É, à usuário final. vítima, à vítima, né? A proteção do usuário final e a empresa, que eu vou chamá-la de vítima lá do ataque, em ver se essa empresa está tomando as medidas corretas. Mas ela não está aqui, assim como o LGPD, não está aqui para tentar sancionar ou inibir o criminoso. É uma tristeza isso, né, cara? Porque, legal, se você fizer alguma coisa errada com um dado ali, o usuário final vai ter um total benefício. E a Exatamente. empresa não, entendeu? Então, mas não tem essa visão. Desculpa aí, lembrando, a gente tem um assunto aí, mas a gente vai voltar. Só quero uma curiosidade, mas não existe um olhar para esse... Olha, nos Estados Unidos, você vê já uma conduta um pouco diferenciada em relação aí à questão da tratativa desses sequestros ou até mesmo de outros ataques. O FBI normalmente se envolve, sim, investiga os casos e vai a fundo, como, por exemplo, teve um caso de um ataque ransomware de sequestro de dados numa controladora do gasoduto de Manhattan. Esse ataque aconteceu há uns 3 anos. Esse grupo hacker conseguiu tirar todos os sistemas do ar, encriptou todos os sistemas. Isso parou todo o abastecimento da ilha. E a ilha começou a colapsar em alguns dias. E eles não tinham... Porque também, muitas vezes, a companhia até tem como restaurar um backup, voltar. Mas o tempo, a gente chama isso de RTO, que é o Recovery Time Object, que quanto tempo eu demoro para recuperar aquele objeto. Às vezes é grande demais, às vezes é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Normalmente, 70% das empresas levam mais de 1 mês para conseguir se restabelecer sem o pagamento do resgate. Então, ali, a ilha não aguentava mais do que 1 semana sem abastecimento. E aquilo começou a gerar um colapso, aquilo virou, de fato, um crime federal, porque foi encarado como terrorismo, e realmente o FBI investigou, encontrou o grupo hacker e matou. Nos Estados Unidos a regra é diferente. Porque, justamente, eles conseguiram enquadrar os hackers como terrorismo. Porque, de fato, a ação fim deles foi uma ação terrorista, né? Entendi. Então, você já vê ali, mas você mesmo ali, você vê um enquadramento já assim, tiveram que classificar como uma ação terrorista, uma ação hacker. Já trazendo aqui para o Brasil, você tem uma dificuldade de alcançar. Hoje você tem dificuldade até de conseguir realmente reportar o incidente. Hoje você, tem a Agência Nacional de Dados ali, a ANPD, que você consegue fazer um reporte desse incidente, mas ainda, de novo, voltando àquela tecla de proteção do dado do usuário, da pessoa física, né? Não é da empresa, né? Não necessariamente da empresa, ou seja, aquilo na verdade vai acontecer uma investigação sobre a atitude da empresa que era controladora do dado e não, de novo, quem é o criminoso, de onde veio, por que esse ataque aconteceu, quais são as medidas protetivas para isso. Vamos envolver a polícia. Isso, infelizmente, ainda é fraco no Brasil e em vários países ainda. Sim, a contente. É um cenário muito novo ainda, a gente pode ver. No Brasil, principalmente, cara. A gente entrou com o LGPD oficialmente no ano passado. Sim. Então, assim, tudo muito novo pra gente, obviamente. A Agência Nacional de Dados aí também é muito recente. Tá se criando processos, tá se criando cultura, tá se criando esse hábito pra gente poder mensurar isso. Você trouxe um tema interessante. Pagar o resgate. Algumas vezes é melhor pagar o resgate do que ir pelos meios, supostamente pelo RTO, né? Exatamente. Cara, é uma coisa meio surpreendente ouvir isso, né, cara? É surpreendente e triste, porque muitas companhias não assumem, mas é sabido que elas pagam. É extremamente triste, cara, porque você não quer perder a tua operação, você paga mais fácil. Infelizmente, essa é a verdade. Linkar esses dados que eu estou comentando, esses ataques aqui são públicos, tá? Então não é nada confidencial. O Fleury, por exemplo, em menos de 18 meses teve 2 ataques de ranço. E eles pagam? Então, há boatos de que o primeiro foi pago. E aí você chega numa conta muito simples. Uma corporação do tamanho de um... Não bebe cerveja depois dessa aí, que saber que se paga por sequestro é... infelizmente, muitas vezes, assim, eu não vou cravar, né? Obviamente que eles pagam, mas os boatos é que, de fato, pagou por uma razão bem simples, né? O resgate ali do primeiro ataque do Fleury era avaliado em 5 milhões. O que é 5 milhões contra um dia do Fleury parado?
Exatamente, cara. Então, esquecendo um pouco da tecnologia, vamos pensar em business mesmo. Faz sentido uma empresa listada na bolsa, tudo mais, ela passar por um incidente desse? Óbvio que, assim, tô falando, assim, dos primeiros Sim, ataques, sim. né? Aquelas condições, obviamente o Fleury melhorou a resposta dele a incidente e tudo mais, com certeza teve uma tratativa diferente no segundo caso, ou até mesmo a própria Garmin. A Garmin teve um incidente há uns Garmin de dispositivos mobile, né? dispositivos GPS e tudo GPS, mais, ela ficou fora do ar por meses que é um por puta conta prejuízo do para. ataque. E também estima-se que também eles pagaram por Ah, e vamos ser operação dentro. sinceros, se a gente tá falando, você falou um ponto interessante, o Fleury, uma marca listada na bolsa. Prejuízo que isso vai dar num curto prazo, cara, de hoje para amanhã já é absurdo. Não, e outra, eles estão lidando com vidas. Pô, tem gente dependendo daquele Sim, exame. Eu vou tirando o crachá mesmo. Se tivesse ali, fosse um executivo da área, provavelmente decidiria em restaurar a operação da empresa. Então, é infelizmente, isso é triste fato, isso, né? meu, é bem triste, cara. O caso do gasoduto que eu comentei de Manhattan, o resgate foi pago, e tanto é porque foi um dos processos que o FBI participou é que eles pagassem o resgate, não só para restaurar a operação, mas para conseguir chegar até os hackers. Eles conseguiram chegar a partir do resgate pago. E obviamente que você reveu todo o É. processo ali. Em algum momento, os hackers receberam o Bitcoin, obviamente o hash, você não consegue identificar Sim. de que carteira foi, mas você consegue acompanhar o hash. No momento que um dos hackers cometeu o erro de transformar aquilo em dinheiro real, ele foi pego. Legal. Rastreabilidade. Acho que voltando, já que você trouxe esse tópico de novo aí, cada vez mais a gente está entrando no cenário Web3, a gente está entrando num capítulo onde estamos falando sobre privacidade, rastreabilidade, Bitcoin, então está entrando no mercado Bitcoin agora, é o único mercado que pode acabar com o mercado de bancos, tem todo esse processo sendo falado. E do ponto de vista de cibersegurança, porque querendo ou não, eles usam o Bitcoin para não ser rastreado. Sim, E a gente está hoje olhando para o Bitcoin como, ou não vou nem falar do Bitcoin, mas Web3, um termo mais genérico, como um futuro. sim. Qual é a sua interpretação que a gente está falando de não rastreabilidade, que querendo ou não corrobora com o sequestro de dados, e a gente está falando para o Bitcoin que a gente vê como o futuro da web, ou o Web3 como o futuro da web? Quando a gente pensa na não rastreabilidade, vamos colocar assim, na descentralização da economia, óbvio que isso tem coisas boas, mas Isso é. que também tem coisas ruins. Tá. Infelizmente, permite que muita gente se esconda atrás disso. Infelizmente, muito da transação hoje que acontece, assim, a gente já escuta de criptomoedas há muito tempo, mas infelizmente elas ainda não se tornaram usuais para as nossas transações, ou seja, elas não se tornaram meios de pagamento ou transporte de grandes valores ali, ou seja, elas não conseguiram ter essa mecânica. Sou super apoiador, adoro os projetos, pô, sou fãzaço, adoro a tokenização de ativos ali e tudo mais, smart contracts, mas a gente sabe que infelizmente ainda tem um grande pedaço que essa proteção, essa descentralização, essa falta de credenciais que afirmam quem é quem, permite também que o crime opere. É ônus e bônus mesmo, não adianta, cara. Então, a minha visão é que, fatidicamente, eu sei que muita gente vai ser contra isso, porque muita gente que apoia os projetos de descentralização de economia apoiam a liberdade ali a um nível extremo, mas infelizmente a gente precisa sim de um pouco de regulação e controle, sim, porque isso é impossível. Quando os bancos, por exemplo, os bancos suíços ali operavam com conta portador e tudo mais, eles também eram mecanismos ali para que o crime ou ações fraudulentas ou até mesmo não posso dizer assim, incorretas, né, acontecessem por meio deles, né? Eles tornavam esse mecanismo e com o tempo eles tiveram que ir regulando, tiveram que cortar essa situação, tiveram que aderir às leis de lavagem de dinheiro internacionais. Isso vai ter que acontecer. Não, é inevitável. Tem que acontecer, né, cara? Mas eu acho que ainda a gente está falando algo muito relacionado a médio e longo prazo. A gente não está falando algo em curto prazo. Pelo menos essa é a minha visão. Queria ver se você tem uma visão Olha, diferente da minha, cara. eu acho que assim, quando a gente fala de tecnologias exponenciais, o tempo ele se altera com muita facilidade, né? Você vê ali uma tecnologia que nasce e morre no dia seguinte e do nada aquilo perpetua depois a partir da sua base em outra tecnologia. Então, eu acho sim que
isso pode ganhar escala num espaço de tempo curto pelo poder, vamos chamar assim, tecnológico e de facilidade que isso pode trazer. Então, vou dar um exemplo de uma atuação aqui de criptomoeda que poderia ser super aplicável hoje em dia para resolver um problema que os bancos já têm hoje. Você tem aqui no Brasil, o Itaú, o Bradesco, tal, grandes corporações ali bancárias grandes. Como que eles movimentam grandes massas de dinheiro entre eles? Por exemplo, se por alguma razão o Itaú tem que transferir, fazer uma compensação ali de ativo, caixa, tudo mais de lastro de 1 bilhão. Como é que ele faz? Eles vão lá e Não, exatamente. transferem 1 bilhão Tudo online. eletronicamente, Exatamente. mas tem uma hora que ele tem que equacionar o lastro dele. Aham. Ele tem que ir lá, alguém tem que agarrar num bloco de dinheiro e transferir de um caixa para o outro, ou mudar a titularidade disso ali no Banco Central, enfim, alguma coisa tem que acontecer. Porra, blockchain poderia resolver isso. Pra caramba, cara. Então, esse é um exemplo de você ver uma aplicação que ela pode, em menos de 10 anos, estar ali acontecendo. Ou não. Se a imagem não estiver muito imaculada, né? Ou seja, pô, quem vai ser? Quem Se a gente vai considerar abraçar? que o banco ainda usa o sistema de... Agora esqueci a programação, mas eu acho que é o COBOL. A base de Você entendeu? É. E ninguém mexe, cara. Ninguém mexe. Por quê? Porque, querendo ou não, tá funcionando. Entendeu? estável. É muito estável. Então, por isso que eu fico preocupado. Falo que se o COBOL tá funcionando até hoje, tem 5 pessoas no mundo, tô brincando. Se um tá com 102, o outro 91. É mais ou menos isso, entendeu? Se a gente vê que o banco está usando uma estrutura ainda que funciona como COBOL, e a gente vê que os programadores de COBOL, hoje em dia, a gente não vê tanto programador de COBOL. Em time que está funcionando não mexe, os caras não tem, cara. Então, por isso que eu acho que hoje, talvez a minha crença, obviamente que é uma discussão que a gente não tem certa e errada. A gente tem crenças. Eu acho que minha crença é que ainda não vai ser num curto prazo. Primeiro, eu interpreto que a adesão da tecnologia ainda não vai ser tão rápida, principalmente para os bancos. Entendeu? Principalmente para os bancos, porque eles têm um processo que funciona. Tudo bem, eles poderiam fazer, da mesma maneira o exemplo que você trouxe, eles poderiam fazer via Bitcoin, mas eu acho que existe uma certa resistência ainda aí de fazer. Entendeu? Eu acho que tem, porque você tem que pensar assim, qual que é a origem da tecnologia? Não vou nem falar de Bitcoin, Sim, vou falar sim. de blockchain mesmo. Pô, a origem ainda é um código aberto, É não um tem código aberto, open source. tudo mais. Tá. Aí você pega, e essa tecnologia, ela não tem ninguém respondendo por ela, tudo bem, o banco, ele, como é um código aberto, open source, eles podem ali se juntar e fazer um desenvolvimento, né, um spin-off daquilo, e fechar um código próprio, uma blockchain própria, enfim, fazer alguma coisa segura. Mas aí você também tem que pensar nos fatores políticos. Pô, essa tecnologia ainda está atrelada a muita coisa que está imaculada. Sim. Então, infelizmente, é muito difícil você ter essa adesão, né? Pô, quem vai peitar um projeto desse e falar assim, vamos colocar aqui, vamos falar que o Banco Central agora opera com um modelo descentralizado de transação. Cara, se isso acontecer, daí eu acho que a gente consegue colocar em curto prazo. Se o governo endossar, eu acho que aí é muito mais fatídico, acho que de acontecer num curto prazo. Mas, de alguma forma, o governo está evoluindo para projetos onde você tem aí já o real, né? O gás, né? Verdade, E já está evoluindo para, de alguma forma, ele começar a colocar ali um pezinho e começar a mostrar que ele tem possibilidade de operar aquilo. E também algum nível de regulação, né? Mas não é só. É isso que é o lado do governo, é o lado do banco, mas é o lado do uso pessoal mesmo. Sim. Você ensinar a população a usar aquela tecnologia a seu favor. Não vamos muito longe, não. Compra online pelo celular. Antes da pandemia, era Baixo. praticamente pequeno. O negócio estourou depois da pandemia, que começou a se criar muitas tecnologias para compra e tudo mais. O aplicativo hoje, então, se você vê uma loja online, muita gente está comprando muito mais no mobile do que no próprio site. Por quê? Mudou o hábito, mudou o consumo e tudo mais. Então, é o ponto que eu falo que o nosso consumo ainda que vai ditar muita tendência, pelo menos a minha crença. Quando a gente fala do uso mobile, isso é interessante porque, assim, a internet, bom, já é sabido que ela é uma das maiores revoluções industriais que Não existe. tem o que falar. Fato. Mas você tem que pensar o que é a internet e como ela é acessível às pessoas.
o celular foi a via mais democrática de acesso à internet. É verdade. Então, ela trouxe, porque quando você falava ainda na internet através de um computador, mesmo você tendo acesso à internet em diversos pontos, muita rede cabeada, cidades já atendidas, até mesmo interior, você ainda tinha ali uma dinâmica de uso que, pô, precisava da pessoa estar interessada no uso do computador. Não vou nem falar de estar capacitado ao uso, né? Vou já interpretar que Sim. grande parte já estava capacitado ao uso. Mas, pô, o computador, ele não está ali permanentemente com a pessoa. Então, tudo aquilo gera uma série de condições, que nem eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele nunca acessou o internet banking no computador, mas ele acessou no celular. Cara, É intuitivo. é exato. É fácil. Ou seja, pô, meu pai tem 74 anos de idade. Ele usa a conta do banco no celular, porque ele é intuitivo, é prático, é fácil o uso, É uma ferramenta tá que em tá no dia a tudo dia também com ele e tal. O computador não. O computador já não era uma coisa que fazia parte da vida dele, Mas profissionalmente isso não aqui fez parte. democratizou muita tecnologia, cara. Muita tecnologia. Minha mãe também. Minha mãe não usa computador, ela usa tudo aqui. Tudo no celular. Tudo no celular. Exatamente. Então, a hora que você vê, a gente tá falando desse capítulo dos terceira idade. É isso, cara. Isso aqui democratizou e permitiu com que. Então, aí responde até o ponto que eu falei, pô, o mobile tá sendo um canal de venda super efetivo. Exatamente. Eu acho que entrando num capítulo aí agora, a gente tá falando bastante. Deixa eu, antes de entrar nesse capítulo, eu acho que eu pensei numa coisa interessante aqui. Eu trabalhei numa empresa que eles faziam uma cobrança de pessoas que estavam em dívida e tudo mais. E eu quero ver em que capítulo se enquadra quando a gente tá falando de cibersegurança, tá? A gente tinha o nosso site, o hacker foi lá e copiou o mesmo site com outro domínio. E não aconteceu uma vez, aconteceu umas 7, 8, 10 vezes. Que a gente sempre tinha que ter uma equipe interna para poder fazer toda aquela mensuração, interpretar onde estão essas pessoas, estão as empresas. E a gente entrava e ligava para lá. E era como eles realmente estavam trabalhando na nossa empresa. É uma fraude. E aí a gente começou a ver, falou, cara, peraí, porque imagina a pessoa que está sofrendo essa fraude. Ele vai lá, liga, faz o CPF dele, porque querendo ou não, eu sei minha dívida com fraude. A pessoa está devendo R$6.000, um exemplo. Olha, conseguimos um desconto para o senhor, você vai pagar 2.457,32. O cara, fica em êxtase. E paga o boleto. Paga o boleto. Só que assim, a gente que trabalha com tecnologia, eu vou te falar os gatilhos que eu tenho para ver se é fraude ou não. Primeiro, domínio. Sim. Segundo, eu vou em fontes acessíveis como Instagram, como plataformas digitais, para interpretar se realmente aquela plataforma é a plataforma que eu estou pagando. Terceiro, boleto. Quem que é boleto que está emitindo? Qual é o banco que é e qual é o banco que não é? Geralmente você está fazendo um pagamento para o banco, você está devendo Bradesco, é um boleto do Banco Itaú. Sim. Mas isso acontece, então eu tenho as nuances de interpretar. Em que cenário isso se encaixa como um problema para a cibersegurança? É um problema, porque nesse ataque que você comentou, são vários níveis que estão acontecendo. Você está falando desde engenharia social, ou seja, o ataque, entende que o ataque ele está acontecendo na camada de tecnologia, ou seja, porque ele foi feito ali uma máscara, um site falso, mas no fundo ele não é um ataque de engenharia social. Os caras copiavam o site igualzinho, cara. Contatando a pessoa, explicando ali uma lorota, passando uma fraude, explicando, faz aqui, paga aqui. Engenharia social, cara, olha isso. Muitos ataques ainda são baseados nisso, ou seja, naquilo que, cara, que se torna verossímil, né? A pessoa acaba caindo e não tem que ter vergonha nenhuma, porque não tem. Eu já vi gente de TI caindo em golpe no WhatsApp, WhatsApp hackeado, enfim. Uma hora você cai porque você está desatento, você está apressado com alguma outra coisa. Nesse cenário da dívida. Pô, às vezes você tá ali mesmo. Você vê a oportunidade da tua vida de você pagar o negócio. Resolver, tá dirigindo o carro, o cara te ligou, não sei o quê, não dá para ler o boleto direito, paga lá, as dívidas às vezes são vendidas para terceiro, então não é um absurdo se de repente a sua dívida que era com um banco ali, de repente aparece um boleto de outro, até no fato real acontece esse tipo de coisa. Então a gente tem ainda um problema, e aí eu vou falar um pouco de educação, que é um dos pilares da cibersegurança, ou seja, Legal. Não adianta só a gente pensar em cibersegurança em recurso tecnológico. Um firewall, um antivírus, um sistema que controla o comportamento da rede.
Não adianta a gente pensar em tudo isso se a gente não pensar ainda no comportamento do usuário. Perfeito. Não sei se vocês viram, semana retrasada, acho que domingo retrasado, não esse o passado, os hotéis do MGM do cassino ficaram Sim. fechados. Uhum. Ficaram 60 horas sem conseguir fazer check-in. Basicamente, o ataque ali foi um ataque de origem de engenharia social. Como que o atacante operou? A gente chama de enumerar, ele entrou no LinkedIn, listou todos os funcionários do MGM, pegou dados deles, que hoje é fácil, com várias ferramentas de filtrar esses dados, né? Pegar celular, e-mail e tudo mais, ligou para a área de suporte de TI do MGM, se passou por um usuário, bateu os dados desse usuário, falou, eu sou o Bruno, tal, tá aqui meu celular, tal, não sei o quê, minha conta tal, não sei o que lá, minha data de nascimento, tal. Passou por um usuário, conseguiu um reset de senha dele, e aí eles pegaram e acessaram a partir da senha de um dos usuários o ambiente deles e conseguiram criptografar toda a área ali dentro. Eles faziam um processo que a gente chama de escalação lateral. A partir de um sistema começa a escalar para outro. Perfeito. Normalmente existe um conceito muito usual, né, nas empresas que a gente chama de single sign-on, ou seja, o login único, né? Tá. Você está numa empresa, tem 10 sistemas, você não vai ficar criando senha para cada um. Puta transtorno, o usuário não vai esquecer. Cria-se uma única senha que acessa todos os sistemas. A partir dali, ele começa a escalar lateralmente para todos os lados. E aí, eles conseguiram criptografar o ambiente inteiro. Tiraram o MGM, ou seja, um cassino, do ar por 60 horas. As pessoas não conseguiam nem fazer check-in nos quartos. Não abre a porta do quarto. Cara. Então, ou seja, você pensa assim, pô, A gente está hiper conectado hoje em dia. Tudo tá conectado, cara. eles não conseguiam abrir a porta dos quartos. Não conseguiam abrir, as pessoas chegavam, eles não conseguiam distribuir o cartão, né? O cartão é credenciado. Pô, um hotel do MGM deve ter 10 mil quartos. Não dá para passar esse já tá no quarto, não. Tudo bem, as pessoas até podiam sair do quarto, mas não conseguiam retornar, né? Não tinha validação. Então, você olha ali um estrago e fala assim, pô, é uma companhia grande, é uma companhia que já sabe que tem precauções boas contra questões de cibersegurança e caiu num golpe baseado em engenharia social. Cara, é extremamente. A gente tá falando, tá me lembrando de outros capítulos. Uma amiga minha, cara, ela tinha o celular de uma operadora e essa operadora, alguém foi lá e trocou. Literalmente fez uma contratação de um serviço de TV, não sei o que lá, no CPF dela. Mas como vocês autorizaram isso, cara? E realmente fizeram isso, cara. Que é aí que eu quero entrar num outro capítulo com você. A gente tá falando de empresa. Querendo ou não, essa empresa sofreu, obviamente, alguém foi lá e pegou os dados dessa pessoa e A vítima foi uma pessoa a física. vítima foi uma pessoa física, cara. Como que funciona nesse cenário? Bom, o que acaba acontecendo assim, pronto, hoje o Procon ajuda muito nesse quesito, né? Dá para caracterizar, né? Pior é que você tem que provar que você é você. Tipo, e assim, é engraçado, porque ela falou, meu, é meu endereço, é minha foto, é meu isso. Alguém pegou todas as informações e foi lá e fez isso, cara. É que aí a gente tem que lembrar, quando a gente fala, por exemplo, numa situação dessa, de contratar um serviço de TV a cabo e tudo mais, que você normalmente contrata e não assina nenhum contrato, né? Não mesmo? Simplesmente o negócio você liga lá e aparece. Eu quero vender, tá? contratado. Exatamente. Ou seja, para facilitar os processos ou para gerar ali uma venda facilitada, adiantar todos esses processos, é muito comum as companhias afrouxarem ali um pouco seus crivos, né, de validação, até de forma, vou chamar, sabe que aquilo vai acontecer e Cara, abusiva, digamos assim, porque querendo ou não, pode ter uma prática. É que, na verdade, o contexto é assim, é tudo pensado em proporção. Se eu afrouxar esse crivo aqui, vai aumentar minhas vendas em 10%, mas vai aumentar minha fraude em 2%. Vale a Conta pena. vale. No fundo, essa é a verdade. É isso, cara. E você também, como usuário, vamos falar a verdade, o que você quer, assim, também quer praticidade. Sim. Quer contratar o serviço ali, ter ele disponível rápido. Pô, eu tava lá no meio na obra, pô, precisava de uma internet rápida, pô, quero contratar, pedir e chegar no dia seguinte. Agora imagina se tivesse um crivo de 7 dias de validação dos seus dados. Você não muda de operadora na hora, cara. Você também não quer. E como a fraude ainda é baixa, então você acaba aceitando que aquilo é só mais um número. Então, vamos pensar nesse âmbito. Agora, o que a operadora pensa é assim, ela já sabe que ela tem esse processo fragilizado. Normalmente, quando você abre uma reclamação numa situação dessa, o Procon, eles vão lá, retiram lá
a adesão e tudo mais, eles se baseiam muito naquela cláusula da adesão, né? Ou seja, você pagou a primeira fatura, a partir dali vale, fica confirmado de que você aderiu realmente ao serviço, né? Então, é mais ou menos essa lógica, né, que se utiliza. Mas hoje você tem um problema de que, falando de vazamento de dados, hoje, bom, vocês sabem que vazou quase 200 milhões de dados de brasileiros da base da Receita, enfim. Então, a gente sabe que todos esses dados estão aí à disposição, as plataformas de vazamento de dados têm esses dados, a gente chama de dado requentado. Perfeito. É muito comum assim, existem vários vazamentos e quando nasce uma plataforma de venda de dados, o que ela faz? Ela recolhe esses dados, mesmo que já antigos, e ela tenta organizar esses dados para eles voltarem a ter valor. Então, por exemplo, o que seria a organização desses dados? Vazou um dado da Receita, eles têm endereço, nome da sua mãe, seu pai, tudo mais lá, mas ele não tem o seu telefone. De repente ele não tem o seu e-mail corporativo, mas ele cruza com outra base de dados e começa a trabalhar, e aí ele requenta esse dado e gera uma oferta nova desse dado, falando assim, olha, agora eu tenho aqui uma base completa, com todas essas condições e tudo mais, validados, testados, já foram excluídos quais são os CPFs inativos, pessoas mortas e tal. E, infelizmente, como eu disse, o dado ele é criado e ele se torna infinito, e aí a possibilidade de tratamento desse dado também se torna infinita, né? Cara, eu contratei o Serasa, como que chama? O Serasa Premium lá, para ele fazer bloquear a validação, para fazer ajudar, né? Exato. Por que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa extremamente... Eu sou preocupado. Eu não espero que a empresa seja preocupada com a minha segurança. Eu me preocupo com isso. Então, o que eu faço? Falei, eu vou pegar... Eu não vou lembrar o nome, acho que é Serasa Premium ou Serasa... alguma coisa assim, que você vai lá e bloqueia. Eu não quero que ninguém pesquise meu CPF. Ou se pesquisar, vai estar bloqueado. Sim. Por quê? Se alguém comprar um imóvel no meu nome, não vai conseguir, porque eu sei que precisa saber qual é o meu score, que eles usam a base do Serasa, como um validador ou um filtro para saber se eu sou bom pagador ou mau pagador. Basicamente é isso. Então, eu contratei, todo ano eu contrato. Eles têm uma curiosidade lá, que eles já trazem a informação para você. É engraçado, que aí eu quero entender um pouco a tua perspectiva também, porque a gente está falando da cibersegurança, mas a gente está criando empresas também, novos business, que faz com que eles mostrem para mim quais forem meus dados vazados na Deep Web, e eles falam, por que você não contrata isso também para a gente te proteger? Pô, é sacanagem, não é, cara? Eu só queria entender a tua perspectiva, porque, querendo ou não, eles criam business em cima de vazamento de dados. É que potencialmente até possa ter vazado deles, né? Exatamente. Mas me protege. E eu pago por isso. Só quero que agora você já paga o premium. Aí você fala, agora tem que pagar mais um pouco para pegar isso. Não, deixa esses dados. Aí eu vou ver as informações, meus dados antigos. Eu falo, então pode ficar. Eu não estou preocupado, mas assim, olha de business que se criam em relação a nesse novo aspecto, esse novo momento que a gente vive, cara. Exato. Hoje você tem ferramentas, né, que são, por exemplo, uma ferramenta de CTI que faz esse controle, né, de vazamento de dados ali, fica pesquisando em várias áreas. Você tem desde o Serasa fazendo isso para pessoa física, mas você tem empresas mesmo focadas nesse tipo de serviço, que é justamente para ver, porque assim, usando aquele exemplo clássico ali para todo mundo ficar bem claro. Entraram aqui, na minha casa, roubaram a televisão. Eu entrei aqui, vi que minha TV foi roubada. A polícia encontrou, devolveu minha TV, eu vejo, tem um risquinho aqui, é a minha. Exato. Garantido, a TV não está mais lá, acabou aqui. O dado, isso não acontece. Então, o dado, ele está ali sendo copiado e passando para vários lugares. Assim como, imagina que pudessem copiar a televisão, ou seja, que é o que acontece com o dado. Então, pode ser que você nem saiba que você foi roubado. E isso é um dos problemas que mais acontece. Muitas vezes, os vazamentos de dados, eles trazem a ciência do fato muito depois. Por exemplo, essa base que vazou dos 200 milhões de brasileiros, ela era uma base de 2016. Caramba, bicho. Ou seja, ela já estava girando na mão de muita gente aí que usou, provavelmente para golpe e tudo mais. Antigamente eu lembro que você podia comprar a base de dados quando tinha CD ainda, era Santo Efigênio. O nível fazer meio marketing, né? Exatamente. Exatamente. Eu lembro também que antes de entrar LGPD, muitas empresas chegavam lá, não, pega todos os dados. Por quê?
porque a gente vai ajudar mais alguma coisa. Eu falei, mas qual é a vantagem nisso, cara? Sim. Cada vez mais a gente está trabalhando com dados com inteligência. Não adianta eu chegar aqui e falar, cara, você tá aqui um produto para você limpar o chão da tua casa. Eu falo, mas não precisa comprar isso, cara. Mas aí você tem, aí eu vou usar o exemplo do Google. O Google começou a coletar dados há muito tempo, mas ele não sabia o que ele ia fazer com isso. Exatamente. Só que hoje é... Aí ele começou, então, ou seja, qual que era a prática? Coleta. O que vai acontecer não importa. A gente não tem inteligência, não tem processamento. Coleta. E lá na frente isso aqui vai servir para alguma coisa. Vai traçar comportamento, ou seja, a gente começou a ver que as possibilidades eram infinitas. Exato. E aí, obviamente, as grandes corporações se ligaram disso muito antes, né? Exato. Cara, eu acho que tem um tema interessante para a gente falar também. Aliás, tem muitos temas interessantes, mas um que a gente está falando bastante empresa. Só que nós também somos pessoas, temos privacidade, temos nossas informações que elas podem ser, a gente está falando muito relacionado a isso agora, elas podem ser compartilhadas. Então, sei lá, você tem um momento íntimo e aí essa foto for vazada. Certo. Isso também entra num capítulo de cibersegurança? Entra no sentido assim, vamos pensar, essa questão da foto vazada, uma foto íntima, ela é legal porque o usuário, né, o cidadão, ainda não se apercebeu de que o celular dele não é dele. O celular dele não é dele. O celular dele não é dele. Essa é a verdade. Então hoje você bate uma foto, em segundos essa sua foto já está na cloud do fabricante do celular. Tudo quanto é lugar. Hoje em dia está todo mundo querendo pegar a tua foto. Exato. E de novo, por quê? Porque esse método gera uma facilidade. Pô, se eu bater uma foto aqui, tem um iPhone, eu bati uma foto aqui, ele já subiu pro iCloud direto. Meu celular quebrou. No momento da cerveja. Vamos lá. Pode continuar, desculpa. Bati uma foto lá, qual que é a vantagem, né? Obrigado, Castro. Por que eu permiti que a minha foto subisse para a nuvem e tivesse lá? Porque eu quero, quando eu quebrar meu celular, ou quando ele for roubado... Exatamente, você não perdeu o momento. Que eu compro lá um outro, ligo, boto meu login e botar lá toda a minha história de novo e vou seguir em frente. Então, há uma comodidade realmente muito boa, mas há um ônus. E é isso que as pessoas ainda não têm essa consciência. E aí, eu vou falar a minha percepção de privacidade em relação a dados, como eu, como técnico, vejo o mundo. Eu já compreendo que o dado que está dentro do meu celular, ele está sob o controle de alguma companhia que não sou eu. Então, vamos lembrar do seguinte. Estados Unidos ele já tem uma lei federal que obriga que qualquer investigação que aconteça, qualquer companhia situada nos Estados Unidos é obrigada a fornecer os dados de qualquer cidadão. Então, ou seja, a quebra de sigilo ela vai acontecer se necessário. Então, seu dado já está replicado numa nuvem do qual o comando da companhia está sobre um país que tem essa legislação. Então, dado não é seu. Não é seu. Ponto. Mas eu tenho a lei que protege o LGPD e tal, a lei da Califórnia, porque pronto, a Apple é uma empresa situada ali no Vale do Silício. Não importa. Dado não é seu. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. A partir do momento que eu tirei essa foto, e essa foto ela está numa nuvem, você tem que pensar que ela é passível de ser hackeada. Perfeito. Então, ou seja, um ataque, vou chamar um ataque convencional, hoje tem mais camadas de segurança, mas existe um ataque chamado brute force. Brute force é uma tentativa ali de a força bruta de acertar sua senha. Parece ridículo. E robô pode trabalhar em cima disso. Robô que faz isso. Exato. Parece ridículo, mas eles acertam. Porque usa-se muita inteligência. Na hora que você coloca o robô, ele fica lá. Inteligência artificial. Tudo bem, existe hoje o duplo fator de autenticação, então o robô vai bater 3, 4 vezes ali, ele vai ter uma glosa de tempo. Aí o hacker utiliza mais de uma origem do dado para ele não ser bloqueado. Aí ele vai mandar um sinal ali, vai ter um two-factor authentication, ou seja, uma contrassenha que vai chegar no seu celular ali, né? Quando você acessa alguma coisa na Apple de um acesso diferente, aparece lá uma senha com a geolocalização e tal. Mas, infelizmente, isso tudo existe, mas tem gente que consegue passar. Ou até mesmo um usuário que permite ali, que deixa uma senha fácil, uma senha possível de engenharia social, enfim, e vai conseguir acertar. Então, a partir desse momento,
você pode estar tendo sua foto íntima roubada sem você nem saber. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado Sim, com as nossas coisas, nós como usuários, de saber que a tecnologia ela não é infalível. sim, sem dúvida. Então, você tem que conseguir considerar de que assim, pô, eu vou colocar uma foto íntima no meu celular. Qual é o risco disso? Se isso vazar, é um problema? A gente tá falando de uma foto íntima, tem vários critérios que podem trazer uma foto íntima. Pô, sua esposa tá grávida, você tira uma foto, cara, íntima dela. Ou seja, não tô nem falando uma questão de caráter sexual, nada disso. Sim, sim, Pô, é pessoal. mostrar aquele momento. Exatamente. Pô, Pode ser vazada. se isso vazar, é um problema ou não é para você? Eu acho que é esse é o ponto que o cidadão, que a pessoa normal ali, o cidadão não técnico, tem que conseguir considerar. De que isso pode acontecer e isso é incontrolável. Eu vou te contar uma nova modalidade que está acontecendo, que muita gente vem me adicionar e eu tenho meu perfil privado, é meu, meus amigos, família e tudo mais. O perfil do Datalogando não, é aberto. Só que no meu perfil privado, veio uma galera me seguir e, cara, realmente, se eu não conheço, Nossa, cara, é minha privacidade. Então, assim, quem me conhece sabe que é muito difícil, é engraçado porque no Datalogando eu falo, fala galera, não sei o que lá, mas no meu eu não consigo. Parece que são duas vertentes minhas, dois sabe? focos. Exatamente. E aí o que acontece? Uma galera vem me adicionar e eu já. É engraçado, cara, porque uma vez que você tem preocupação com segurança, tudo você vê segurança. Sim. Então esses dias veio me adicionar o Animal é oficial, só que era diferente. Eu falei, peraí. Eu já tenho minhas regras para isso. Por mais que não seja vazamento de dados, não seja nada, eles estão tentando fazer alguma coisa ali. É mais uma maneira deles tentarem falar, olha só, você ganha um benefício lá, você vai passar alguma informação, que eles vão pegar seus dados e vão se aproveitar disso e fazer alguma coisa. Então é prática comum que eu vejo que eles fazem. Eles adicionam foto no mesmo dia. Então, por exemplo, Ah, eles vão lá, Animal é oficial, eu não vou lembrar o nome. Mas eu vou ver se eu acho aqui no Instagram depois eu deixo aqui, mas eu já devo ter excluído. Agora que eu vi, a foto foi adicionada 6 de julho, 6 de julho, 6 de julho, 6 de julho. E parece realmente que é. Só que quem não tem conhecimento não vai ver que está tudo adicionado no 6 de julho. não se liga que aquilo é um perfil recém. É um perfil recente que está com 6 de julho e hoje em dia você pode comprar o selinho. Você paga R$ 55 para você comprar esse plano mensal. Olha o problema que se cria com a tecnologia também. Então você vê isso aqui, se uma pessoa está desinformada, ela não vê que aquela foto está ali, não acha o perfil oficial, tá com o selinho azul também, você fala, pô, tem algum problema aqui, cara. Sim. Olha como cada vez vai se tornando um problema. Então, na hora que você fala aqui, cara, a gente não. Minha foto não é minha. Entendeu? Porque tá no celular, eu tô colocando no meu Google Cloud, eu tô colocando dentro do meu. Eu tô pagando mais um armazenamento aqui, porque eu quero guardar o momento pra minha vida, do nascimento da filha. É teu momento. Não interessa pras pessoas o porquê você tá gravando. Mas hoje em dia você perde esse controle. Hoje você não. De novo, tem o benefício, né? A gente se permite, porque é tal coisa, a gente poderia optar, pô, se eu sei que meus dados, a partir do momento que estão dentro de um device, de um mobile, de um celular, ele está conectado, eles já podem estar públicos, né? Vamos Exato. pensar assim, de alguma forma, ou acessível por alguém sem que eu tenha o controle daquilo, seja da companhia ou o que for. Uhum. Eu vou virar o Unabomber, não vou tocar em nenhum nada de tecnologia. Aí você não viu, você não tem emprego, você não tem nada. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, e é o método que eu uso, cara, você tem que viver, fazer bom uso da tecnologia, saber que ela tem riscos, assim como, você tem um carro, se você parar eventualmente você vai ter que parar na rua, e eventualmente você sabe que a X vezes que você parar na rua, vai acontecer de ter vidro quebrado, um carro bater nele, ele ser roubado. Exatamente. Então, você tem que conseguir lidar com isso. E aí, tem que só simplesmente colocar o exponencial da internet. Porque, pensa de novo usando o exemplo do carro. Parei meu carro aqui, quantas pessoas passam aqui à noite? 50. Na internet é 50 milhões. Exatamente, cara. Então, Não é só 50, é verdade. Exatamente. Então, você tem que aplicar o exponencial para você ter uma noção clara do que a gente está dizendo. Mas tem que viver. Não faz sentido você não se fechar, não faz sentido você não acessar o seu internet banking, porque pode vir a acontecer. Ou seja, existem proteções em cibersegurança
a gente trata sempre, gosta de tratar assim, a educação é o perímetro, vamos colocar assim, o perímetro é não deixar o atacante entrar, tá? Tudo que você faz antes de que ele consiga acessar o seu ambiente é uma proteção de perímetro ou de borda. Porém, você tem que ter outros níveis de proteção lá dentro. Você tem que pensar que assim, se ele passou do Tem a perímetro segunda, tem a terceira, o tem a muro quarta, da rua, exato. eu preciso de algo que diga que ele está aqui dentro. Aí você tem as proteções ali de contenção. E depois você vai até para as medidas protetivas que assim, pô, legal, ele entrou, ele veio, ele pegou minha TV, ele roubou meus dados, ele fez uma arruaça, encriptou meus dados e tudo mais. E agora, o que faz? Tá, eu preciso de uma medida de continuidade de negócio. Eu preciso de uma medida que vai conseguir dar continuidade àquilo, ou seja, vai conseguir restaurar rápido, vai de novo o RTO, o tempo de recuperação, ou seja, vai reduzir aquilo, que é um pouco assim, hoje o meu trabalho maior é isso, é trazer soluções nesse sentido para a continuidade de negócio para as empresas, mas também se aplica até o uso convencional, ou seja, fui hackeado, tive meus dados, meu celular foi encriptado. Aqui no Brasil não é muito comum isso, né? Mas no Japão falou-se muito de ataques de criptografia em televisões. Conte-nos mais um pouco sobre isso, por favor. Essa TV aqui, um exemplo, é uma Smart TV, ela tem um processador e te garanto que roda Android, no sistema operacional dela. É um sistema muito utilizado, muito difundido, logo se torna inseguro. Tudo que é muito usado fica muito explorado. Exato. Então, ou seja, não é nem que é ruim, é bom, não. É exploração mesmo. Foi muito usado, fica facilmente explorado. Vem de origem de código aberto, então facilita mais ali o trabalho de um hacker. Então, o que uma época um grupo estava fazendo? Pegava essas TVs, que infelizmente TV é um sistema que tem um sistema operacional, mas normalmente pela praticidade eles são horríveis do ponto de vista de segurança, porque também você não tem nenhum dado dentro da sua TV, né? Embora umas hoje já tenham câmera, microfone e tal, podem estar te escutando, mas não vou deixar ninguém maluco aqui aprendendo isso daqui. Mas, pô, basicamente chegavam lá e criptografava o sistema operacional da sua TV e travava a sua TV. E cobrava ali um sequestro pequeno para devolver a sua TV. Ué, é uma inconveniência, né? Você vai lá e compra uma... Cara, sequestro por uma TV, cara, meu. Sequestro de IoT, né? De internet das coisas, né? Não é muito convencional no Brasil, mas os ataques... Sério, cara? No Japão, isso era... Até a IoT, cara. Tá brincando, meu. Cara, isso é o que mais tem, cara. Lá? No mundo todo. No mundo, cara. Câmera é... IoT, é verdade. Câmera é muito fácil hoje você conseguir ver as câmeras de terceiros. Porque hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a comprar ali no Mercado Livre da vida, um sistema ali de e-commerce, compra a câmerazinha IP, vai lá e configura ela de qualquer jeito em casa. Normalmente... Só que tá tudo aberto. Admin, a senha. Merda, e elas têm todas as respostas. É facílimo de encontrar câmeras e tá vendo aí a casa das pessoas. Cara, a gente tá entrando nessa penúltima parte aqui, que eu quero só... A gente falou bastante sobre... A gente já tá quase batendo 1 hora aqui, cara. Tá bom o negócio. Pra galera que tá assistindo a gente já falou bastante, tanto do ponto de vista de business e tanto de ponto de vista pessoal. Dá uma dica para todo mundo que está assistindo a gente aí, como se precaver, como trabalhar uma segurança maior do ponto de vista de negócio para a empresa e do ponto de vista pessoal também. Isso aí que eu vou dar de regra serve para qualquer âmbito. E é a melhor coisa porque, assim, muitas vezes a segurança não está sob o controle do usuário final, né? Ou seja, depende da companhia, depende de investimento, depende até mesmo do fabricante. Você tem um celular, você não tem o que fazer, né? Para melhorar o sistema dele. Então, você depende do quê? Boas práticas. Perfeito. A primeira de todas, gerenciamento de senha. Isso é o que as pessoas mais falham. Normalmente as pessoas têm senhas fáceis, senhas inferíveis, né? Que é o quê? Seu nome com seu aniversário. Aniversário da sua filha. Aniversário de casamento. Placa do carro. Esses são dados que, infelizmente, são muito fáceis. São os primeiros dados que vão ser utilizados para tentar... Então, a melhor coisa é utilizar senhas grandes, a gente chama de passphrases, né? Ou seja, senhas que sejam frases, porque também precisa que seja um pouco amigável para você conseguir
digitar isso, ou melhor ainda, que você tem um cofre de senhas. Hoje existem alguns aplicativos de celular que eles geram senhas randômicas. Sim. E aí a gente tem que começar a pensar no seguinte: por que eu falei o uso de passphrases, de passwords, de senhas que são frases? Porque hoje, devido ao grande poder computacional, o ideal é que você utilizasse senhas com mais de 14 caracteres. Que a grande maioria não deve usar. Exatamente. Os sistemas hoje já estão obrigando que você tenha de mais de 10 caracteres. Hoje em dia, um computador e tudo mais já tem que dar uma brigada com ele. Se você quiser ter uma senha menor do que isso, ele não te deixa. Mas o ideal é 14. Por quê? 10 caracteres ainda é possível hoje com um computador potente, mas um computador desse que você compra num site aí qualquer, é possível de quebrar a senha em menos de um mês. Então, ou seja, se botar ali um computador quebrando, Menos de um mês vai quebrar. e aí você vai por 14 caracteres, aquilo já começa a ficar mais difícil e tudo mais. Já a quebra da senha, né, a partir da quebra do hash, ou seja, toda a senha ela é salva nos sistemas com uma codificação. Essa codificação ela é quebrável Ah, tá. por meio desses recursos computacionais. Então, primeira coisa, senhas difíceis. Segunda coisa, lembrando a engenharia social, essas senhas também não podem estar acessíveis. Não pode ser difícil demais a ponto de escrever num papel e você ficar andando com aquilo para cima e para baixo. Outra coisa é evitar deixar suas senhas salvas nos seus navegadores. Hoje, o mais comum, Ah, é? a senha salva no navegador infelizmente, hoje é um grande problema. Ah, esse é um toque, porque todas as minhas senhas no navegador são salvas. Você deve ter percebido que os navegadores, os mais atuais aí, estão bem atualizados. Você pode ver que agora, quando ele tem a senha salva, você clica, ele manda você digitar a senha no Exatamente. navegador. Por quê? Porque é sabido que essa senha ela é vazável. A senha que fica ali digitável no navegador, ela tem que estar num modo que a gente chama de modo texto. Então, ou seja, se pegar um navegador aqui, a gente der um inspecionar ali no próprio site Você descobre. e trocar ela de pass para texto, ela aparece escrita. Então, o que alguns malwares, alguns vírus aí que são muito comuns utilizados, são disseminados por phishing e vários outros métodos. Basicamente, você pega um vírus desse, roda. Quando ele roda, a primeira coisa que ele faz é copiar todo o cofre de senha da sua máquina, todas as senhas salvas do seu navegador, que estão em modo texto. Aí você pergunta, pô, Eric, mas por que esses sistemas não têm uma senha criptografada ali dentro? Porque eles utilizam em várias linguagens e códigos diferentes, então não tem como. E aquela passagem onde ele passa a senha na web é um canal humano. Foi feito para você digitar. E nós só sabemos digitar texto. Nossa, sabemos digitar exatamente. cifras e criptografia. Então, a gente tem que ser esse método. Então, para facilitar, é assim que o navegador salva suas senhas. Para você aparece um monte de asterisco, mas ela está escrita lá. Então, esses softwares roubam essas senhas, levam essas senhas, então fica muito fácil para depois, de novo, isso numa plataforma de vazamento de dados, isso ser ranqueado e alguém que, porventura, queira te atacar, entenda que você é um alvo, fazer uso da sua senha. Então, assim, gerenciamento de senha é a primeira dica que serve para qualquer coisa, usar senhas boas, não só lá no navegador. Ah, Eric, mas pô, é um maior saco, toda hora ali, vou acessar a webmail da minha empresa, vou ter que... Eu juro que eu tô pensando isso, cara. Eu falei, puta, eu vou ter que fazer isso todo dia, cara. Aí, Mas é segurança. mas é o que você tem que fazer, é o melhor. Se alguém pega minha máquina, ele tem acesso a tudo da minha vida, cara. Então você tem, o melhor conceito é esse. Entendi. A senha do seu banco não fica salva. Não. E você digita. Tem que... Não deixo nem o nome da agência da minha conta, Sal. A outra coisa é a utilização de duplo fator de autenticação. Perfeito. Isso daí, hoje, 99,9% dos sistemas atualizados e convencionais e de grande uso de escala possuem duplo fator ou até triplo. O triplo não é muito comum das pessoas saberem que estão usando, mas assim, sabe quando você acessa o seu banco, ele pede o token e ainda pede a sua face? Aquilo é um triplo fator de autenticação. Hoje é o conceito que está nascendo como um dos mais seguros. Legal isso, cara. Então, assim, ative tudo que for possível. Nem sempre a plataforma que você está utilizando, ela vai te convidar a usar, porque às vezes é um usuário antigo e tudo mais, mas ativa. Tá. Ah, é um saco, tal, ativa. Porque isso garante ali uma camada de segurança a mais, de, pô, se a sua senha, de fato, ela for vazada, o atacante ele não vai conseguir acessar porque ele vai precisar de um token, ele vai precisar de uma validação extra.
ele vai precisar de alguns passos a mais ali. Então, essas aqui são medidas que eu te digo assim, são bobas, simples, A gente pensa, mas que a gente consegue fazer. mas Tranquilamente. isso elimina muito, muito do problema de segurança. Em todas as camadas. Se essas práticas de duplo fator de autenticação, senhas difíceis e não um salvamento em navegadores das senhas, eu te digo que na maior parte das companhias que eu trabalho, que a gente atende, se isso estiver aplicado, Praticamente é impossível. A baixa, gente não pode falar impossível. mas baixa a incidência muito, porque o que acontece assim, não adianta nada uma iPhone, voltando agora para o ambiente corporativo, não adianta nada aquela empresa ter um firewall de milhões, todos os sistemas de segurança, o MGM vai para provar, meu, se Se o cara coloca a data de aniversário dele, a engenharia social, ou então uma senha inferior, uma senha fácil, acabou. O cara faz a defesa dele, mas você não faz o teu trabalho. então esse tipo de medida, cara, é a melhor coisa que funciona. Hoje é o mais efetivo. Legal. É que acho que agora vai vir um momento mais difícil da nossa entrevista, cara. Cara, você falou tranquilamente tudo até agora, Sorinho. Falamos de tudo aqui, cara. Agora você tem que explicar isso pra tua avó, cara. Esse é o momento a voz. Então, Eric, como você explicaria pra sua avó cibersegurança e dados? Tem juízo ali, o Castro tá velhinho ainda, não? O cara... Precisa me dar uma ajuda aí. Vamos lá. Vamos lá. Se eu tivesse que explicar pra minha avó, eu ia ter que explicar que o mundo não é mais como ela conhecia. E que as informações não estão mais no papel e elas podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, baseado nisso, ela precisa de uma segurança que seja onipresente também. Estamos colocados... Olha, muito bom. Não, Castro, qual a nota do nosso tururo do Ribeiro aí? Foi 9.8, aí uma nota muito boa. Muito bom. Obrigado pela participação. Obrigado por essa participação no momento à voz, que a gente tenta deixar a conversa um pouco leve, porque é engraçado que para você foi a surpresa que eu falei, né, que você não tinha acompanhado ainda o episódio, então é isso, cara. Bacana. Queria te agradecer, mas antes da gente finalizar, eu queria que você fizesse considerações finais sobre o nosso episódio de hoje. Pô, muito legal, mano. Agradeço aí enorme a oportunidade de estar aqui, meu, é super bacana, é um assunto que eu, por mais trabalho com isso, eu sou entusiasta, eu gosto do assunto. Eu acho que o grande ponto, assim, é a gente tenta trazer um pouco de conhecimento pessoal, mas também a gente não quer trazer paranoia, né? Ou seja, eu vejo muitas vezes as pessoas muito preocupadas, as pessoas me procuram, assim, meu amigo, tal, olha, meu, tem um site aqui, será que eu posso comprar? Gente, calma, pondera os riscos, tá comprando ali num site meio desconfiado, tal, mas é uma coisa simples, tô comprando ali um brinquedo do meu cachorro, pô, beleza, como isso? Não, mas mitiga um pouco isso, eu acho que esse é o grande ponto, né? E sempre desconfie da esmola demais, né? Ou seja, eu vejo muito isso, né? Queria comprar um tênis tal da marca X e vi num site pela metade do preço. Pô, em nenhum lugar tá a metade do preço, é super regulado o preço daquilo ali. Por que você achou que você é mais esperto que todo mundo? E a gente gosta, brasileiro, né? Gosta de ganhar uma vantagem a mais ali, cara. Então, eu acho que, assim, esse é o básico, sabe? Legal. Ter esse desconfiômetro, né? Não precisa ser nenhum ninja da tecnologia ali. Eu consigo ver o reverso do domínio, se está registrado na empresa ou não. Óbvio, as pessoas não vão conseguir fazer isso. Mesmo quem é ninja, uma hora também vai estar ali dentro do carro fazendo uma compra online e vai errar. Então, ou seja, só tentar usar a prescrição básica. Isso aqui tá barato demais? Tem coisa errada. Coisa errada. Recebeu lá o e-mail, um spam lá, falando que tá vendendo iPhone por R$2.000. Esquece, cara. Não tá vendendo iPhone a R$2.000. E, infelizmente, isso é o que eu mais vejo. As pessoas ainda caem muito nesse tipo de golpe. Então, ou seja, não precisa ficar paranoico. É só usar as boas práticas de sempre. Se alguém te oferecesse na rua um iPhone por R$2.000, você ia desconfiar. Exatamente. Mas parece que na internet as pessoas não desconfiam. Exato. Você tá na tua casa, no conforto da tua casa, você não tá na rua e vendo a pessoa. Você tá vendo no site. Eric, cara, primeiramente queria te agradecer. Acho que foi muito importante a gente trazer esse tema para nossa audiência que a gente não falou sobre cibersegurança até agora.
muito sobre vazamento de dados, as preocupações que a gente precisa ter, todos os cuidados que precisa ter, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista pessoal. Então, para a gente foi um ensinamento, foi uma aula que você deu hoje aqui para mim, para todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, as portas abertas para você voltar, falar sobre a Pense, falar sobre mais assuntos relacionados à cibersegurança. Está dando sempre aberta para você. Maravilha, agradeço aí. Podem chamar sempre que precisar, estou à disposição aí. Perfeito, então. Valeu, um abraço. Galera, esse foi o Eric Moraes da Pense. Continue acompanhando o Datalogando. Obrigado pela audiência. Valeu! Valeu.